Vamos seguindo, o setor técnico do Tribunal Superior Eleitoral, aquele que analisa as contas da campanha da presidente afastada, Dilma Rousseff, dentro das ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer, identificou suspeitas em relação a 3 empresas prestadoras de serviço na eleição de 2014. Para os técnicos, as empresas não apresentaram documentos suficientes para comprovar que prestaram serviços no valor pago pela campanha. E também devem ser ouvidos nessa ação os delatores da Operação Lava Jato, como a Globo News antecipou. Andréia Sadi, bom dia para você. O que os técnicos levantaram, hein? Quais são os detalhes dessa investigação? Bom dia, Luciano, Raquel, bom dia a todos. Pois é, os peritos do TSE, eles concluíram o seguinte, que empresas que foram contratadas para a campanha de Dilma Temer em 2014 não conseguiram comprovar os serviços prestados. Pelo menos 3 empresas se enquadram nesse cenário. Uma dessas empresas é aquela Gráfica Focal, que a gente já falou algumas vezes aqui na Globo News. Ela recebeu cerca de 24 milhões de reais da campanha de Dilma Temer em 2014. Ela só fica atrás do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura, que levaram cerca de 70 milhões de reais. Segundo os peritos, segundo os técnicos do TSE, essa é uma das gráficas que não conseguiu entregar documentos hábeis suficientes para comprovar que prestou serviços em 2014. Então agora os peritos entregaram ontem à noite essa conclusão para a ministra Maria Tereza, que é a relatora dessa ação que pede a cassação da chapa de Dilma Temer, e agora a ministra Maria Tereza, no mesmo despacho de ontem à noite, ela já pediu também que sejam ouvidos delatores da Operação Lava Jato. Por exemplo, o caso do Ricardo Pessoa, que é aquele ex-diretor, ex-presidente da UTC. Vamos lembrar aqui que o Ricardo Pessoa é aquele delator da Operação Lava Jato que disse que ele foi muito pressionado para fazer doações de campanha em 2014, que ele teria sido pressionado pelo então tesoureiro da campanha, o Edinho Silva, que foi também ministro da campanha da presidente afastada Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Além dele também o ex-diretor, ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, também está nesse rol de depoentes que a ministra Maria Tereza quer ouvir nessa ação que pede a cassação da chapa. Como a gente contou aqui ontem também, viu, Raquel, Luciano, essa questão da ação que pede a cassação da chapa de Dilma Temer, depois do processo de impeachment, do julgamento final, os ministros do TSE eles vão ter que se debruçar sobre ela, vão ter que decidir se ela vai andar ou se ela vai ser arquivada, se ela vai ser julgada improcedente. Porque tem um entendimento de alguns ministros na corte que depois que Dilma for afastada de forma definitiva, como está se desenhando esse cenário, como a gente está acompanhando aqui nos bastidores, com esse julgamento final, se a ação tem que prosseguir, porque sobraria aí o vice, que hoje é o presidente interino, Michel Temer. Então é um assunto que os ministros do TSE vão ter que se debruçar. Essa perícia que foi concluída ontem, ela tem 220 páginas e foi, como eu disse, entregue ontem à noite, no finalzinho da noite, para a ministra Maria Tereza, e diz que 3 empresas das prestadoras de serviço não entregaram os documentos suficientes que comprovam que elas prestaram serviços em 2014. Ô Andréia, falando agora do governo provisório, tem muitos cargos que ainda estão indefinidos, né? E aí a gente vê os partidos da base aliada tentando indicar seus apadrinhados, inclusive o DEM quer indicar um nome para Itaipu, né? Mas tem um obstáculo aí pela frente. O que acontece? Raquel, são cenas de... A gente já viu esse filme, sabe? Ele fica se repetindo aqui em Brasília. Agora, a base aliada do governo do presidente interino, em exercício, Michel Temer, está brigando por cargos, né? Agora, a questão de Itaipu, como você disse, o DEM indicou o ex-deputado Abelardo Lupion. Mas tem um problema, o obstáculo é o seguinte: ele é dirigente do DEM, ele faz parte dos quadros do partido. E ele não se enquadra na lei das estatais, aquela que acabou de ser aprovada pelos deputados, pelos senadores, com apoio do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, inclusive, que tomou a iniciativa. E aí o Palácio do Planalto disse para o DEM o seguinte: olha, ele não se enquadra no perfil, lei é lei, não tem como a gente burlar a lei. Então indiquem outro nome, mas o DEM não quer e diz o seguinte, segundo alguns aliados do DEM com quem eu conversei, que o Palácio do Planalto, na verdade, quer indicar um outro para essa vaga, que esse outro é o pai de Rodrigo Rocha Loures. Rodrigo Rocha Loures vem a ser um dos principais assessores de Michel Temer, que é do PMDB. E segundo esse pessoal do DEM, o pai de Rodrigo Rocha Loures também é do PMDB. Então tá essa briga aqui, um joga para o outro, essa questão dos partidos, da lei das estatais, porque todo mundo quer, no fundo, a vaga, e a vaga é essa presidência de Itaipu. Vamos ver como é que o presidente em exercício vai solucionar essa questão. Raquel e Luciano.
Andréia, você falando aí que é um filme repetido, que fica passando várias vezes em Brasília, e alguém tem que avisar, né, que filme repetido, quando começa a passar demais a mesma história, cansa, né? Então, acho que tem que mudar um pouco aí. Exato. Cansa e o final geralmente é sempre o mesmo, né? Acaba não dando muito certo. Nunca, né? Não muda a trama, né? Obrigada, Andréia. Oi, pode falar. Lembrando que foram eles que aprovaram, só para lembrar que foram eles que aprovaram a lei, né, Raquel, Luciano? Os próprios, né? Mais contraditório ainda, né? Obrigada, Andréia.